Boas fãs de wrestling e bem-vindos ao SmackDown. O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. Nós acabamos de passar por uma das WrestleManias mais peculiares desde a existência do evento. E toda a gente ficou a falar especificamente de dois combates nesta WrestleMania. Não foram os combates pelos títulos principais, não foram grandes combates de splendid work rate. Não, foram dois combates em que o work rate, se formos a ser 100% completamente sinceros, foi o menor, mas que a produção foi completamente e absolutamente superior a todo o resto do card, porque foram apresentados de uma maneira diferente. Agora, eu já vi várias pessoas dar um ou outro nome a este tipo de combates, combates cinemáticos. Eu gosto do termo Cinematch. Vi isso em algum live, fiquei tipo, ok, um Cinematch. Agora, obviamente que eu estou a falar, para quem ainda não percebeu, estou a falar obviamente do combate do Styles e do Taker, o Boneyard Match, e o Firefly Funhouse Match entre o Cena e o Bray Wyatt. Cinematch. A coisa que eu mais vi em relação a estes dois combates, para além de ei, gostei tanto, ou ei, isto não foi nada, foi a discussão acerca de se este tipo de combates, isto é wrestling. Muita gente diz que sim, muita gente diz que não. É assim, se calhar antes de entrarmos por esse caminho, convém andar um pouco para trás e ver de onde é que veio tudo isto, de onde é que começou a surgir estes combates cinemáticos, porque isto, surpresa de ninguém, isto não é uma coisa da WWE. A WWE não inventou o combate cinemático. Agora, ninguém inventou usar planos cinemáticos ou usar tipo uma grande produção dentro do wrestling, visto que é uma coisa que acontece desde sempre. Só não acontecia em combates. Todos nós já vimos momentos cinemáticos ou dramáticos a acontecer na WWE, na TNA, tipo, basicamente quase todo lado, só New Japan e tipo, no progresso é que isso é uma coisa que não acontece tanto, é muito mais raro, mas tipo, no wrestling americano, o dramatismo e o aspecto cinematográfico da coisa, pá, andam de mão dada, porque man, há tantos segmentos que se as coisas fossem apresentadas de uma maneira desportiva, simplesmente não funcionariam. Há ângulos de câmara que são irrealistas e que quebram um bocadinho a imersão quando uma pessoa realmente disseca, que não seriam possíveis, a não ser que as coisas sejam feitas de uma maneira com um intuito de mostrar algo de maneira dramática. A primeira coisa que me veio à cabeça é há uns tempos, quando o Owens andava numa feud com o Shane, e eles estavam numa brawl e o Owens manda o Shane por um vidro de um carro, pela porta de um carro adentro. Pum. E a gente consegue ver a perspectiva de dentro do carro do Shane a ir pela janela adentro. Ora, isto obviamente quebra um bocadinho a imersão, visto que tipo, como é que eles sabiam que, como é que eles puseram uma câmara dentro do carro sabendo que, prontos, lá está, quebra o kayfabe, sim, mas é de modo a mostrar as coisas de uma maneira cinemática, dramática. Aquele mistério, quando quem é que mandou uma carrada de coisas para cima do Roman Reigns, oh meu Deus, tipo, e os vários ângulos de câmara e tudo isso. Wrestling é cinemático. O wrestling pode e deve ser cinemático. Agora, a grande nos últimos tempos, a grande maneira de apresentar segmentos de uma forma verdadeiramente 100% cinemática, mais até do que a própria WWE já tinha feito e costumava fazer, veio com a Lucha Underground. Agora, a Lucha Underground pegou no conceito de
que lá está, que o Max Landis mencionou no icónico Wrestling Isn't Wrestling, que o wrestling não é um show de wrestling, o wrestling é um programa de televisão acerca de uma empresa de wrestling. Por isso, a Lucha Underground pegou neste conceito cinematográfico e andou com isso para a frente, fazendo com que muitos momentos de backstage, aliás, basicamente quase todos os momentos de backstage, fossem cenas, autênticas cenas, gravadas com o intuito de parecer uma porra de um filme. E isso, lá está, e era uma das coisas que o pessoal gostava bastante na Lucha Underground, é que eles não insultavam a inteligência do espectador, porque filmavam de uma maneira diferente, era mostrada de uma maneira diferente o que acontecia no backstage, ou desenvolvimentos. Eram desenvolvimentos tipo altamente, tipo que envolviam magia, que envolviam morte, tudo bem, mas eram apresentados de uma maneira que o público claramente percebia que aquilo era suposto ser mais do que um segmento de pro wrestling, era uma cena. Aquilo é uma cena. Mas nunca na Lucha Underground, e obviamente que dentro desse tipo de cenas também tivemos segmentos de luta, e esses eram segmentos que não eram coreografados como combates wrestling, mas sim como cenas de luta de um filme. Mesmo dentro da Lucha Underground, nunca tivemos um combate feito de maneira cinematográfica. Tivemos segmentos, brawls, tudo isso, mas nunca um combate, um ding-ding-ding, bell-to-bell, feito desta maneira. Porque, obviamente que não dá muito jeito de fazer isso com público. Porque, lá está, os combates eram feitos à frente de um público, mas essas cenas não eram. Agora, quando, há uns tempos atrás, um certo Matt Hardy começou a querer brincar um bocadinho com as coisas e fez a Final Deletion no Impact, eu vi muita gente a gozar com isso, a rir-se, tipo, oh meu Deus, eu não acredito que deixaram o Matt Hardy fazer isto. Mas isto foi a primeira vez que eu me lembro de vermos um combate feito de maneira, lá está, gravado como se fosse um autêntico filme. Man, aquilo foi como, um pouco como ver um combate de boxe no Rocky, ou como ver um jogo de futebol no Goal, ou numa série sobre futebol, no Oliver e Benji, basicamente. Foi mostrar um combate de wrestling de uma forma cinematográfica e fantástica no sentido em que foi, lá está, dentro da fantasia, visto certas coisas que aconteceram, mas coreografada, feito como um combate wrestling, apresentado como um combate wrestling, obviamente com elementos fantásticos que não funcionariam à frente de um público, e é um combate que não podia ser feito à frente de um público, visto que há cortes, visto que já para não dizer que é feito numa porra de um sítio em que não dá exatamente para ter público, não é? Visto que foi na Hardy Compound. Isto foi apresentado de uma maneira que foi tipo, vamos experimentar isto. O Matt Hardy quis experimentar algo diferente, e daí surgiu o Broken Universe. E desde então que há gente que ou adora ou que odeia. E há muitos motivos para as pessoas gostarem, e há montes de razões pelas quais certas pessoas não gostam. Porque isto não é wrestling. E isto é a coisa que eu mais ouço acerca deste tipo de combates. Isto não é wrestling. Agora, isto não é wrestling porque é gravado, ou porque é gravado e não é feito à frente de um público, porque a WWE já fez isso. A WWE não escapou à manipulação de realidade, visto que já houve situações em que combates começam, vão para o backstage, e o que aparece depois no Tron, ou que é transmitido para casa, é algo que já foi gravado. Ou então o próprio combate começa no backstage e depois faz o spill out para a arena, mas o que a gente vê não é exatamente o que está a acontecer naquele momento, porque é uma coisa gravada. Eu lembro disto já ter acontecido, foi tipo
não sei se foi uma Street Fight ou um Last Man Standing, uma coisa assim, entre o Cena e o Mark Henry. Isto foi uma coisa que foi gravada e depois eles simplesmente, pronto, fizeram o spill out, depois, tipo, ação. Que nem um filme. Só que lá está, foi a transição do momento gravado para o momento ao vivo, em direto, em living color. Isto não tem nada de... Isto é completamente aceitado, é normal, tipo. Porque é que isto é assim tão diferente? Porque há uma parte, pelo menos, que é à frente do público. O combate todo pode não ser, mas há uma parte que, ao menos, é à frente do público. E a apresentação do combate antes é gravado como se fosse algo que aconteceu no backstage. Por isso, é mais combate wrestling do que o Boneyard Match, ou que o Firefly Funhouse Match, ou que qualquer deletion que o Matt Hardy já tenha feito. Isto não é wrestling. Mas eu não consigo ver um Boneyard Match, eu não consigo ver um Final Deletion e pensar, isto não é wrestling, porque na sua essência, o que é wrestling? O wrestling, qual é o objetivo de um combate de wrestling? O objetivo de um combate de wrestling, mais do que gerar um vencedor e um derrotado, é contar uma história. Por isso, se o objetivo de um combate de wrestling é contar uma história, porque é que estes combates não se podem considerar combates de wrestling? Só porque não são filmados da mesma maneira? Não são combates de wrestling? Só porque não acontecem dentro das mesmas circunstâncias normais de um combate de wrestling? Não são considerados wrestling? Assim, perante as circunstâncias que nós vivemos hoje em dia, ter este tipo de combates não vai resolver o problema, mas vai dar muito mais oportunidades para as empresas de wrestling conseguirem fazer algo que seja atrativo para os espectadores e que, lá está, que está dentro das capacidades que eles têm neste momento. De não poderem ter público, de não poderem ter muita gente sequer a fazer as gravações deste tipo de combates. Este tipo de coisas não se vão tornar a norma. Nós não vamos ter um Raw em que de início ao fim são combates cinemáticos, cinematches. Não pode ser. Não deve ser. Este tipo de coisas é suposto ser especiais. Agora, mas espera lá, Basílio. Isto é tão especial que tiveste um no primeiro dia da WrestleMania, tiveste outro no segundo dia da WrestleMania, tiveste outro no NXT. É uma situação especial. Isto não é uma coisa que realmente deva acontecer muitas vezes, mas eu acho que é uma coisa que a própria WWE vai usar mais uma vez ou outra, porque, lá está, sinceramente, eu prefiro muito mais ver alguém como o Undertaker dentro de um cine match do que num combate normal. Porque, olha, o homem já não se aguenta. E se tu me dizes que eu consigo ver o Undertaker de uma forma a ser apresentado como um autêntico badass, como eu ainda me lembro dele, mas de modo a que Mark Calaway consiga não só descansar, mas também trabalhar num ambiente seguro, onde caso aconteça alguma coisa, as coisas podem parar, tipo, calma, vamos tentar resolver isto antes de andar com isto para a frente, que é uma coisa que não dá exatamente para fazer durante um combate de wrestling à frente de pessoas. Eu prefiro isso do que cada vez que manda o Undertaker para o meio do ringue, com a idade que ele tem, e depois acontecem as merdas que acontecem. Por isso, no caso do Undertaker, especificamente, eu prefiro que, por mim, todos os combates que ele faça até agora sejam assim. Completamente. Agora, no caso do Firefly Funhouse Match, eu consigo ver porque é que as pessoas ainda... se uma pessoa que não gostou do Boneyard Match, então deve ter gostado ainda menos do Firefly Funhouse, porque é ainda menos wrestling do que o Boneyard Match. É ainda menos wrestling. Se o Boneyard Match já não é wrestling, o Firefly Funhouse é ainda menos wrestling. Porque é que tens tipo uma ou duas manobras e tens tipo um pin a ser contado por um gajo que está dentro do combate. Oh meu Deus! Gente, se alguém não percebeu a história que é contada pelo Firefly Funhouse Match,
Sei que há uma porra de uma thread no Twitter que resume isso bastante bem. Há várias, já de certeza que há vários vídeos a dissecar cada momento, cada cena daquele combate, porque quase cada momento aquilo dá uma coisa que dá para dissecar ao segundo por quão rico em conteúdo aquele combate é. Se alguém não percebeu a história que isto contou, man, vocês não estavam a prestar atenção, estavam mais a prestar mais atenção ao facto de, eu estava à espera de um combate e isto não é um combate. Mas Basílio, isto é WrestleMania, isto é WWE. Eu venho ver WWE para ver combates, não venho para ver cenas de cinema. Tudo bem. Eu não digo que isto se vá tornar a norma. E já disse, isto não pode ser a norma. Não deve ser. Não pode ser. Não é sustentável para nenhuma empresa fazer este tipo de apresentação 3 horas. Não vale a pena. Não deve ser. Agora, negar que este tipo de momento que nós assistimos no Firefly Funhouse Match, negar que a história que foi ali contada é muito maior e todo aquele momento, aquele tempo que a gente teve, eu não sei, foram 10 minutos, 12 minutos, aquilo tipo, por mim nunca tinha sido o dobro, se fosse preciso. O tempo que foi gasto na transmissão, o tempo que o fã teve a assistir àquele combate, no mesmo tempo tu não conseguias ter um combate de wrestling, verdadeiro combate de wrestling entre o Cena e o Bray Wyatt, a conseguir contar metade daquela história. Porque não dá. Porque com este tipo de combate há todo um outro género de ferramentas que estão à disposição dos lutadores e da produção para mostrar e para fazer coisas que não podem acontecer num combate de wrestling normal. E depois é a coisa, isto não foram apresentados como combates normais. Isto são coisas que são verdadeiramente especiais e estão fora do que é aceitado como um combate singular de wrestling tradicional. Ninguém apresentou isto como um combate de wrestling normal. O Boneyard Match não foi apresentado como um combate normal. O Firefly Funhouse não foi, nem podia ser, um combate de wrestling normal. Se alguém entrou nestes combates à espera de algo parecido com um combate tradicional, entraram com a mentalidade errada. Muito sinceramente. Tudo isto para dizer, Cinematches são wrestling, não são wrestling. Há pessoas que vão discordar comigo, eu tenho plena noção. Eu acho que são. Eu acho que são dentro, lá está, numa indústria em que é tão difícil inovar, em que é tão difícil reinventar e fazer, lá está, a roda está aqui, para que reinventá-la? Este tipo de coisas fazem o wrestling não renascer. Isto não é wrestling 3.0, isto não é a nova geração do wrestling, não. Isto é apenas mais uma forma de apresentar wrestling. Que, lá está, agora vocês vão dizer, mas é no Basílio, já sabes como é que a WWE, já sabes como é que a WWE é. Eles veem que uma coisa funciona, não largam o osso. Já dá para ver o que é que eles fizeram com grandes estipulações como o Hell in a Cell, como o TLC. Funcionou, nunca mais largaram o osso. Agora temos esta merda todos os anos e já, pronto, e toda a gente sabe a minha opinião acerca dos pay-per-views temáticos. Tudo bem, mas isto é uma questão que se refere à empresa. O que a empresa faz com o combate é culpa da empresa, não é culpa do combate. E aqui está a verdade. O conceito do Cinematch em si não está errado. É uma coisa aceitável e que pode e deve ser feita. Agora, é como tudo, é em moderação. E este tipo de combate, mais do que qualquer outro tipo de combate, é uma coisa que tem de ser verdadeiramente
raramente usada. O que aconteceu no fim de semana da WrestleMania e esta semana, essencialmente, é uma coisa que, lá está, foi por necessidade. A partir do momento em que as coisas voltam ao normal, eu duvido que nós voltaremos a ver algo assim com tanta frequência. Mas é algo que oferece um caminho alternativo para a WWE usar certos lutadores que, se calhar, eles sabem que não estão exatamente aptos para fazer um combate de wrestling à frente do público. Man, quando tens malta tipo o Mick Foley, a Medusa, a chegar-se à frente e a dizer, man, eu quero participar. A malta que já está completamente reformada do ringue, mas que sabe que dentro daquele conceito eles conseguem trabalhar e conseguem oferecer alguma coisa. Man, isto é uma situação em que, man, lendas, venham todas. Isto é o combate para elas. Se há sítio onde a gente pode mostrar estes lutadores que já não estão aptos para fazer combates, é nesta maneira. Não vai ser a mesma coisa que os ver num combate normal. Mas, man, a gente não consegue andar com o relógio para trás, infelizmente. Por isso, Cena Matches, no fim do dia, para mim, são combates, cumprem o objetivo de um combate wrestling, que é contar uma história. E agora, antes que comece a dizer, então, mas espera lá, mas então cinema também é wrestling. Cinema também é wrestling. Eu acho que a melhor maneira de descrever, tipo, que eu já vi, tipo, é tudo galhos da árvore do entretenimento. É tudo é os mesmos galhos, só que são ramos diferentes. Wrestling não é cinema da mesma maneira que cinema não é wrestling. Mas se o wrestling pode ir beber alguma coisa ao cinema, pode e deve. Se a UFC faz o mesmo com o wrestling, se a UFC vai beber alguma coisa ao wrestling, se o cinema conseguir beber alguma coisa ao wrestling para além dos lutadores e das pessoas que já veio buscar aí, que se tornaram grandes estrelas, se isso é possível, por que não? Isto não vai ser o fim do wrestling. Ou, segundo o Corneto, o wrestling já morreu para aí uns 20 anos. Mas isto não vai ser o fim do wrestling. O wrestling não se vai tornar um cinema. As coisas neste momento estão a ser como estão e eu não tenho de explicar porquê. Agora, isto, os cinematches, os que a gente viu agora e os que a gente vai ver, porque mais tarde vai fazer alguma coisa com o Jericho na AEW. Vai haver uma Elite Deletion, por isso está a caminho. E quando isso acontecer, eu vou querer ver. Porque no fim do dia, este tipo de momentos contam histórias. E mais do que ver malta a magoar-se, ou mais do que ver grandes spots, ou malta a tirar-se de cima de escadotes, ou algo do género, ou a usar cadeiras, ou a fazer técnicas soberbas de submissão, mais do que outra coisa, eu vejo wrestling pelas personagens e pelas histórias. E este tipo de combate é o sítio ideal para personagens e para histórias. Mas, por favor, deem-me a vossa opinião. Vocês acham que este tipo de combates não são wrestling? Digam-me porquê. Estejam à vontade de deixar os vossos argumentos. Vamos falar sobre isto. Usem a caixa de comentários. Está ao vosso dispor. Quero saber a opinião da comunidade. Por isso, meus amigos, é tudo por hoje. Muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos para a semana para mais um Smartdown. Não se esqueçam, Facebook, Twitter, YouTube, está tudo na descrição do vídeo. Todas as semanas há Battle Royale às segundas-feiras, 10 da noite, hora portuguesa. Juntem-se a nós e até para a semana. Fiquem bem.